Fala, meu cremoso, fala cremosa. Quem está falando aqui, você já conhece, professor Rodrigo Pensador. E esse é o canal Xi, História e Educação. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a história da ciência, na Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Nós vamos fazer um tour para mostrar como que se configura a ciência nessas épocas. A ciência muda. A perspectiva dela vai mudar ao longo da história. E como que se dá essa mudança? Por que ela muda? Se você gosta de filosofia da ciência, embarque nessa viagem filosófica. Mas antes, curta o nosso vídeo, compartilhe as nossas ideias. Deixe sua dúvida, deixe suas sugestões. E roda a vinheta e vem com a gente! Minha linda, meu lindo. Como eu estava falando para vocês, nós vamos falar sobre a história da ciência, história do pensamento científico. Na aula anterior, nós estávamos falando sobre a diferença do senso comum para o conhecimento científico. Muito bem. A filosofia, ela nasce junto com a ciência. Após a mitologia, a partir do século VII a.C., surge a filosofia ocidental, com o pensamento dos pré-socráticos. Os primeiros filósofos, denominados de pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates, eles queriam entender o cosmos, o universo. Eles queriam entender qual que é a origem de tudo que existe, como que se organiza o universo, como que surge essa diversidade de seres. Para os filósofos pré-socráticos, então, também estudaram astronomia. Para eles, ou cosmologia, para eles, a organização do universo se dá a partir de um princípio. O princípio em grego é arché. Ou seja, a causa de tudo que existe está em algum elemento da natureza. Seja água, Tales vai dizer água, Heráclito vai dizer o fogo, outros filósofos vão dizer os 4 elementos, como Empédocles, o átomo, Leucipo e Demócrito vão dizer que se dá a partir do átomo. Então, existem inúmeras correntes filosóficas dentro do pensamento pré-socrático que vai dizer que a origem do universo se dá a partir de algum elemento natural. Beleza. Dentro ainda desse pensamento antigo, surge um astrônomo denominado Ptolomeu. Ptolomeu foi o primeiro astrônomo a dizer que a Terra é o centro do universo. Olha, cara, a teoria geocêntrica. Ou seja, existem na órbita da Terra, existe o Sol, existe a Lua, e depois existe Júpiter, existe Saturno, existe Marte, e existe também, no total são 7 planetas que estão girando em torno da Terra, mas o centro do universo está a Terra. Muito bem. Porra! Tudo isso? Logo após esse pensamento de Ptolomeu, vem também a astronomia de Aristóteles. Aristóteles era um filósofo que vai discutir a ética, a política, a teoria do conhecimento, a metafísica e também, além da biologia, a astronomia. O que ele desenvolveu em termos de astronomia? Para o nosso lindo e fofo Aristóteles, do século III a.C., ele vai dizer o quê? Que o universo é dividido em 2 partes. Existe um mundo sublunar, abaixo da Lua, e supralunar, acima da Lua. Ou seja, o mundo sublunar é a Terra. Então, a Terra é formada pelos 4 elementos, A terra, o fogo, o ar e a água. Joia? Então, tudo aqui que é em termos de composição da Terra, ele é imperfeito, ele sofre mudanças e é corruptível. Guarde muito isso, que na Idade Média vocês vão ver como ajudou a configurar a teologia da Idade Média, o pensamento cristão. Logo mais. Segura aí! E o mundo supralunar, para o Aristóteles, é formado por uma quinta essência que ele chama, que seria o éter, que é uma substância mais leve que o ar. Por isso que os planetas ou o céu, como a gente entende aquilo que está fora da Terra, está acima, por isso supralunar, porque é mais leve.
Então os planetas estão acima do planeta Terra. E eles são corpos perfeitos, não são corruptíveis, não tem, digamos assim, manchas, não tem crateras, são perfeitas, não sofrem nenhum movimento e são lineares, os movimentos são regulares. Esse é o pensamento astronômico antigo. Que viagem é essa, velho? A Idade Média, dá para a gente dizer, que houve uma reprodução do pensamento antigo. Eles adequaram o pensamento antigo de Ptolomeu e de Aristóteles ao pensamento da Idade Média. Ou seja, para os pertencentes ao clero, para o pensamento cristão da Idade Média, a Terra estava no centro do universo e aquela ideia de um mundo sublunar e um mundo supralunar de Aristóteles foi incorporada na teoria deles, da Igreja Católica. Sabe como? Então, a Terra faz parte do mundo sublunar, ou seja, tem a ver com a imperfeição, tem a ver com o pecado, tem a ver com a corrupção, tem a ver com o corpo, com a matéria. E o mundo supralunar é o mundo perfeito, é onde está Deus, é um mundo imutável, é um mundo eterno. Percebam que os atributos, seja do céu ou seja da terra, são reproduções de um pensamento aristotélico. Tá? A gente pode até apelar para os mitos, mas não vamos chegar lá, porque não é um conhecimento científico. Vamos parar por aqui. Então, na Idade Média houve uma reprodução desse pensamento. Já na Idade Moderna, a partir do século XV, sobretudo XVI, nós vamos ter então o pensamento de Copérnico. Uau! Copérnico, então, vai desenvolver a teoria heliocêntrica. Vai dizer que o centro do universo é o Sol. Vai dar um BO com a igreja e ela começa a perder poder, mas isso é um conteúdo, um assunto para vocês verem, né, em um vídeo específico para isso. Como aqui é a história da ciência, o professor vai dar apenas um panorama geral para você, velho. Tá entendendo? Joia. Depois, do século XVI, XVII, nós temos o Kepler. O Kepler, o que ele vai fazer? Esse astrônomo também, como o Copérnico. O que ele vai dizer para nós? Ele vai questionar. Vai dizer assim, o Copérnico está errado. Primeiro, que o movimento, né, dos astros, ele se dá de maneira elíptica e não circular. Está errado. Né? Ele vai dizer também o que para vocês? Ele vai dizer que na órbita no universo, na órbita, existem localidades onde o movimento dos astros se dá de maneira mais acelerada do que em outros espaços, onde é um pouco mais lento. Joia? Logo após, nós vamos ter um outro pensamento, o pensamento de Galileu. O Galileu, com a sua luneta, ele vai comprovar, então, a teoria heliocêntrica. Mas ele vai questionar também a ideia de que tinha, desde os gregos e até os medievais, de que o mundo supralunar era uma esfera perfeita, não tinha corrupções, não havia crateras. Então ele vai questionar o nosso amigo filósofo Aristóteles. Depois, então, aí no século XVIII, nós vamos ter quem? Isaac Newton, né? Com a sua física mecanicista. Então, qual que é a ideia da física a partir do século XVII e XVIII? É, por meio da razão, descrever o funcionamento dos corpos, tentar estabelecer leis, ou seja, todo conhecimento gera uma descrição da realidade, faz com que eu compreenda determinadas leis, abstrair leis da natureza. Se eu conheço, eu consigo interpretar o mundo. Eu conheço o mundo, eu interpreto o mundo, eu descrevo esse mundo, e além de dominar o mundo, eu consigo o quê? Criar tecnologias a partir dela. Esse é o espírito do pensamento moderno. Compreender, descrever, controlar para dominar. Como dizia um filósofo também da ciência chamado Francis Bacon. Para os íntimos, né? Chiquinho Torresmo. O que ele dizia? Saber é poder. Então, todos aqueles que conhecem, a partir da ciência,
A partir da razão, a partir do conhecimento da física, da química, da matemática, da biologia, podem descrever os fenômenos, podem controlar. Esse é o pensamento moderno. A partir do século XIX para o século XX, sobretudo o século XX, até chegar no XXI, vai cair por terra essas verdades inquestionadas até então do pensamento newtoniano, da ciência moderna. Ou seja, vai ser desenvolvida geometrias não euclidianas, vai ser desenvolvida física não newtoniana. Então, por exemplo, a física de Einstein, a teoria da relatividade, já mostra que não há mais essa pretensão de universalidade, essa verdade absoluta. A ciência agora, ela está mais humilde. Ela sabe que não consegue compreender todos os fenômenos de maneira absoluta. Deu para entender? Então a pós-modernidade é o quê? É o campo que se abre para a pluralidade de saberes, para a relativização da verdade. Não há mais uma certeza, não há mais a ambição pela verdade universal, absoluta e única. Esse é o pensamento científico contemporâneo. No próximo vídeo nós vamos ver o que filósofos como Gaston Bachelard, como Thomas Kuhn, como Karl Popper pensam sobre a ciência. Vai estar imperdível. Não esqueça. Encerramos aqui mais um vídeo. Gostaria que vocês curtissem o nosso canal, compartilhassem também os nossos vídeos, dê sugestões. Vamos tirar dúvida. Deixe na mensagem qual é a dúvida de vocês. Tá bom? Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal Xi, História e Educação. Um forte abraço do professor Rodrigo Pensador. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.